Bom dia a todas e todos. Então, dando sequência aqui a nossos painéis do 6º colóquio Discurso, Linguagem e Poder, chegamos então ao nosso último dia dos painéis. Lembrando que na semana que vem, de segunda a sexta-feira, 2 mesas pela manhã, 1 mesa pela tarde, nós teremos então as mesas dos pesquisadores, dos demais pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior também. Hoje nós temos aqui na mesa da manhã, a mesa 8, Circulação e Ressignificação das Narrativas Indígenas, Literatura, Arte e Ensino. A mesa é composta por Leidiane Leite Nascimento, da Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima. É composta também ainda por Vitória de Melo Sobrinho, aluna do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, e pela minha amiga, colega e companheira de jornada, Sheila Praxedes, professora do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, que fará a mediação desse encontro dessa manhã. Queridas, sejam muito bem-vindas. Seja uma manhã muito produtiva para todos nós, como as demais têm sido. Obrigada, André. Bom dia a todos. E, André, é um prazer. A gente agradece demais aí a fala, a organização do evento, e a gente sabe como está rico, e olhando a programação desta semana e da semana seguinte, os olhos enchem, né, dessa vontade de aprender e de ouvir os colegas. Para essa mesa agora de manhã, eu tenho o prazer de estar aqui com 2 orientandas, as outras 2 também que não puderam vir também fazem parte dessa nossa rede de conversas sobre esse assunto que nos é muito caro lá em Roraima, tratando dessas questões que envolvem essa circulação e essa ressignificação de narrativas indígenas, dessa formação sobre a Amazônia, ligando aí a literatura, a arte e o ensino, colocando esses pontos em diálogo. E aí, para começar agora, a Vitória de Melo Sobrinho minha orientanda de mestrado, trabalhando aí com seus viajantes, desde seus PIBICs, desenvolvidos durante a graduação, também desenvolvido em trabalho de conclusão de curso, e agora ingressando no mestrado em Letras na UFRR, desenvolvendo uma pesquisa muito bacana também, ligando o nosso viajante Percy Fawcett, o inglês, e aproximando ele do Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. E é mais ou menos sobre isso que ela vai falar hoje, com uma apresentação intitulada A Representação Indígena nos Registros do Explorador Percy Fawcett. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria fazer parte dessa mesa, né, e poder compartilhar um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo no mestrado. Como a Sheila disse, eu sou a Vitória, mestranda do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal, bolsista do CNPq, também sou vinculada ao projeto de pesquisa Literatura, Artes e Cultura Regional, a Amazônia entre a Realidade e a Ficção, Viagens e Viajantes Reais e Imaginários, sob a orientação também da professora Sheila. O interesse pela minha pesquisa, intitulada Construção Simbólica da Amazônia a partir das obras A Expedição Fawcett e O Mundo Perdido, ela nasce da necessidade de compreender como que a Amazônia, né, enquanto território simbólico, histórico e imaginário, ela foi construída discursivamente por viajantes europeus e pela literatura ocidental. Desde o período colonial, os diversos gêneros de viagem, eles criaram imagens que ultrapassam a simples descrição geográfica e passam a compor um repertório cultural que molda até hoje a forma como esse espaço é percebido. Como mostram os estudos, né, sobre essa temática das representações, esses textos eles não possuem um caráter apenas informativo. Eles performam sentidos, instauram verdades e constroem figuras que se consolidam no imaginário coletivo. E é nesse contexto que surge a proposta de investigar comparativamente a obra do Percy Fawcett, né, a Expedição Fawcett, de 1954, e O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. E embora essas obras ocupem lugares distintos, né, um como relato de viagem, que é o do Percy Fawcett, e o outro como uma ficção de aventura, que é O Mundo Perdido, esses 2 textos, eles mobilizam estratégias narrativas que produzem efeitos de verdade,
sobre a Amazônia, seus povos, as suas paisagens. Bom, dessa forma, compreender como que esses discursos se articulam, torna-se fundamental para analisar o processo de construção simbólica sobre a região. Sobretudo porque essas narrativas, elas circulam amplamente, né? E elas influenciam uma geração de leitores, várias gerações de leitores. Bom, a pesquisa, ela se encontra em fase inicial, porque eu entrei recentemente no mestrado, e para essa fala eu fiz um recorte, né, que, abre aspas, é a representação indígena nos registros do Percy Fawcett. Então, aqui eu não trago muito sobre o Mundo Perdido, né? Eu trato sobre a representação indígena do explorador Percy Fawcett. Bom, para sustentar os objetivos da minha pesquisa, eu parti de alguns conceitos, né, que permitem compreender como que os discursos produzem sentidos, percepções e efeitos de verdade sobre a Amazônia. A primeira chave teórica que eu mobilizei é o conceito Foucaultiano de efeito de verdade, que está presente lá no ensaio Nietzsche, a genealogia e a história, que está dentro do livro Microfísica do Poder, né, um livro bem conhecido também. Nesse texto, o Michel Foucault ele argumenta que a verdade ela não deve ser entendida como uma entidade universal, né, objetiva ou descoberta, mas como um construto produzido no interior das relações de poder. A verdade, segundo esse autor, né, funciona como um dispositivo que legitima práticas, discursos e instituições, conferindo-lhe o estatuto de evidência e naturalidade. Bom, assim, os discursos sobre a Amazônia, que adquiriram autoridade ao longo dos séculos, sejam eles literários, testemunhais, ou até mesmo pseudocientíficos, não o fizeram por apresentarem uma suposta fidelidade ao real, mas porque se inserem em redes de poder que autorizam determinadas descrições enquanto silenciavam outras. Bom, tomar o conceito de efeito de verdade como ponto de partida permite que eu analise como que essas narrativas de viagem e obras literárias elas operam como mecanismo de construção e naturalização de representações. Nessa perspectiva, textos como A Expedição Fawcett e O Mundo Perdido, eles não apenas descrevem a Amazônia, mas eles produzem uma versão possível dela, que circula, se consolida e se torna reconhecida como verdadeira dentro do imaginário ocidental. Portanto, a minha pesquisa ela se vale desse referencial, dentre outros, mas esse referencial é um dos mais fortes, né? Para identificar quais estratégias discursivas fabricam essa sensação de autenticidade, de verossimilhança, de legitimidade. Bom, associado a essa discussão, eu também trabalho com o conceito de autoridade narrativa, que oferece outra ferramenta fundamental para a minha pesquisa, né? A autoridade narrativa ela refere-se a essa capacidade que certos discursos possuem de se instituírem como mais confiáveis, né? Mais legítimos ou mais dignos de critérios do que outros. E ao investigar obras sobre a Amazônia, torna-se relevante perguntar por que determinados relatos produzidos por viajantes europeus eles tornaram-se centrais na formação do imaginário global, enquanto, por exemplo, vozes indígenas e locais foram sistematicamente marginalizadas. A autoridade narrativa ela permite iluminar esses mecanismos de hierarquização discursiva, revelando como que narrativas científicas, literárias, até mesmo testemunhais, elas conquistaram espaço privilegiado na construção simbólica da região. E com base nesses aportes teóricos que eu citei, né, as narrativas de Percy Fawcett e Arthur Conan Doyle são analisadas e serão analisadas como performances de verdades que não apenas relatam a Amazônia, mas a produzem discursivamente, né? Elas criam atmosferas que instituem um modo de ver, classificam povos e paisagens, estrutura uma ordem simbólica que ainda hoje tem impacto nessa percepção ocidental sobre a região amazônica. E o meu estudo ele combina, né, crítica literária, teoria do discurso, análise comparada para examinar como que esses textos constroem esses efeitos de verdade, como que eles reivindicam a autoridade e como participam da circulação de imagens sobre a Amazônia.
E considerando aqui o recorte que eu já mencionei, né, que é buscar entender como que a presença indígena aparece nos registros do explorador Percy Fawcett, só situando aqui, ele foi um explorador inglês que realizou diversas expedições aqui na América do Sul, sobretudo aqui no Brasil, e realizou diversos escritos, né, durante seus trabalhos. Eu trouxe aqui alguns trechos, né, do diário dele, que ele registrou. Abre aspas. Ali na costa do Brasil, onde se acha agora a Bahia, podia haver muita riqueza. Atrás da orla da floresta, no topo daqueles rochedos, haveria de encontrar-se coisas maravilhosas, e Diego Álvares seria o primeiro homem à sua raça a lançar a vista sobre elas. Poderia haver perigo por parte dos nativos do país, talvez até mesmo por parte daquelas criaturas estranhas, meio humanas, meio monstros, que, segundo a tradição, viviam naquela região, porém tinham que enfrentar tal perigo se quisessem encontrar alimento e água. O espírito do pioneiro tinha atraído para aquela viagem fatídica, incitara-o a levá-lo avante. Nada agora poderia deter, a não ser a morte. Havia na cidade muitos índios escravos. Para ali tinham sido trazidos ainda crianças, tinham se tornado membros da igreja. Alguns tinham conseguido adaptar-se à nova vida, mas eram, em sua maioria, indomesticáveis. Mesmo quando apanhados ainda crianças, acabavam cedo ou tarde sendo atraídos pela selva, para onde fugiam. Contudo, aqueles jovens índios jamais esqueciam o que tinham aprendido, absorviam o que lhe ensinavam e, quando voltavam para suas tribos, iniciavam a sua gente nos modos e costumes do homem civilizado. Houve índios que chegaram a ser mandados à Europa para ali estudar, tão tal era o seu valor. Há 3 espécies de índios. Primeira, as que são dóceis e pobres, que podem facilmente ser amansados. Segunda, os que são perigosos, repulsivos, canibais, que raramente se veem. Terceira, os de uma raça robusta e clara, que devem ser uma origem de povo civilizado e que raramente são encontrados, pois evitam os pontos dos rios navegáveis. São trechos das falas do Fawcett, né, sobre os indígenas daqui da região do Brasil. E nesses registros, é possível observar que a narrativa ela antecipa a Amazônia como promessa e ameaça ao mesmo tempo, né? Logo no início, por exemplo, o explorador situa a costa do Brasil como território de riqueza potencial, mas também de perigo, inclusive com a evocação de criaturas estranhas, meio humanas, meio monstros, numa atmosfera que a floresta é o lugar do desconhecido. E o encontro com os nativos parece ser atravessado por medo, mito e essa expectativa de confronto. Nesse trecho, ele não está apenas descrevendo, né, um cenário, ele organiza um regime de sensações, fascínio, risco, aventura, que produz um efeito de verdade sobre o território e sobre quem o habita. A figura desse explorador, desse pioneiro, ela se constrói como alguém legitimado pelo risco, né? Nada agora poderia deter a não ser a morte. E nesse gesto, a narrativa ela prepara o leitor para aceitar a Amazônia como um espaço que precisa ser conquistado, atravessado, decifrado. O texto menciona também quando os indígenas entram no campo social da cidade, né? Da igreja e do trabalho compulsório. Há passagens sobre índios escravos, trazidos ainda crianças, que tinham se tornado membros da igreja. Ela é atravessada por um vocabulário que contrapõe, né? Adaptação, recusa, docilização, fuga. Alguns se adaptam, mas a maioria são nomeados como indomesticáveis e atraídos pelas selvas, de onde retornariam às suas tribos, levando os modos e costumes dos homens civilizados. Esse trecho ele encena a catequese e a escravização como se fossem, ao mesmo tempo, um processo pedagógico. Absorviam o que lhes ensinavam e um marcador de valor, tá? O seu valor, chegando ao ponto de naturalizar a ideia de enviar indígenas à Europa, né, para estudar. E aqui a narrativa ela circula uma representação em que a cultura indígena ela fica mediada por uma régua civilizatória. O indígena ele aparece ora como alguém a ser integrado, né, e ora como alguém que foge e volta para a floresta.
E essa oscilação ela ajuda a consolidar um imaginário antigo e ainda muito persistente de selva versus civilização. E quando o Fawcett ele afirma que há 3 espécies de índios e organiza essas espécies em uma escala de dóceis, de perigosos e canibais, e a terceira, que é uma raça robusta e clara, associada a uma possível origem do povo civilizado, a escrita deixa ver uma lógica de tipificação. Ele tipifica esses índios, né, que mistura julgamento moral, exotização e uma hierarquização, uma hierarquia racial. Bom, o que me interessa aqui é perceber como esse tipo de enunciação ganha aparência neutra, quase descritiva, mas na prática, esses discursos, ele produz categoria, né, que pode circular depois como senso comum, do índio dócil, do índio canibal, do índio raro e superior, que é o índio que tem a pele clara e os olhos azuis, que era o mito da época. Bom, esses movimentos, né, de fantasiar, de ameaçar, classificar e hierarquizar, eles indicam um padrão que dialoga diretamente com o tema da mesa, porque ele revela como certas narrativas europeias ajudam a fixar imagens sobre os povos indígenas e como que essas imagens circulam para além do texto, né, atravessando cultura, ensino e até formas contemporâneas de ver a Amazônia, né? Isso reflete em hoje em dia também. A gente pode perceber isso, por exemplo, em livros, séries, filmes estrangeiros que utilizam a Amazônia como cenário. É sempre aquela Amazônia exótica e verossímil, uma representação que se pauta nesses estereótipos estabelecidos pelo imaginário que circula sobre a região. Acho que um exemplo é o filme como é que fala? Jungle Cruise? O filme que lançou agora. Isso, esse filme, ele é bem isso, né? Pautado bem nos estereótipos, sobretudo o cenário que eles utilizam para representar a Amazônia. E é justamente por isso que, ao ler hoje, o gesto crítico ele pode ser também um gesto de ressignificação. Trazer esses trechos e esses textos para debate, explicitar a sua moldura e colocá-los em confronto com outras vozes e outras formas de narrativa, como as produzidas pelos próprios indígenas, é pertinente, né? Inclusive, eu pretendo trabalhar futuramente na minha pesquisa com um livro chamado Dono das Palavras, a história do meu avô, que é do Imaluí Cuicuro, o indígena. Nesse livro, o Imaluí ele conta as lutas do seu avô, o Nahu, que participou de diversas lutas pelos povos indígenas, incluindo a demarcação da terra do Xingu. Lá nesse livro ele fala de chefes indígenas e não indígenas, a relação entre eles. Ele fala de indigenistas que passearam ali naquela região, como foi o contato com eles. E a parte que mais me interessa é que ele menciona a história do Fawcett, que é o meu objeto de pesquisa, o meu pesquisador. Só que agora eu sob uma perspectiva indígena. Como é que foi essa obsessão do Fawcett, né? Como foi a passagem dele ali por aquela região? Então eu vou colocar essas duas perspectivas, né, para dialogar mais para frente. Bom, por fim, eu volto a mencionar que a minha pesquisa está em fase inicial, né? Tenho muito trabalho pela frente ainda, espero voltar aqui futuramente para apresentar o resultado dessa pesquisa e, quiçá, outros trabalhos também. E é isso, obrigada. Obrigada, Vitória. E uma pesquisa bem interessante. E ela já vem desenvolvendo há algum tempo, só para lembrar que essa relação do Arthur Conan Doyle se dá justamente pela amizade dos dois, né? Os dois eram amigos, e aí justamente essas informações que o Arthur Conan Doyle colhe do Percival Fawcett o leva a escrever o Mundo Perdido. Então, eu passo agora para Leidiane, com uma apresentação intitulada Escritas de Mulheres Indígenas, Contatos, Trocas e Ressignificações no Ensino de Literatura. A Leidiane, ela é mestre em letras pelo PPGL UFRR, vinculada também ao nosso projeto de pesquisa A Amazônia entre a Realidade e a Ficção, Viagens e Viajantes Reais e Imaginários. Ela é membro do grupo de estudos literários comparados, Cultura e Ensino de Literatura. Também é membro do grupo de estudo Literatura, Mulheres e Escritas de Si, e graduada em Letras e Literatura pela Universidade Estadual de Roraima. É coorganizadora dos projetos de ensino Entre Idas e Vindas, Cartas que Entrelaçam,
Outro projeto, Protagonistas de uma História, e a organizadora dos projetos de ensino A Amazônia é Mulher, Sol, Resistência e Retomada, e o projeto também As Originárias, recontando vozes de mulheres indígenas em histórias em quadrinhos. Atualmente ela é professora de língua portuguesa e literatura na Secretaria de Educação e tem seu momento para falar agora. Também está a doutoranda, recém-ingressada, nossa primeira turma de doutorado da UFRR, e é uma das nossas primeiras alunas aí também, pioneiras do nosso doutorado. Muito obrigada, professora Sheila. Quero agradecer, né, já pelo convite, né, pelo aceite de estar participando desse momento super importante. Essa mesa também, que tem uma temática e diálogos tão interessantes e perspectivas, essas que parecem ser diferentes, mas ao mesmo tempo se aproximam. Inclusive, nesse momento, a gente vai agora virar, né, porque a Vitória falou sobre a perspectiva de uma pessoa sobre a Amazônia. E agora eu vou fazer aqui, apresentar um relato de experiência, porque estou agora falando, além de doutoranda, mas como professora, né, da educação básica, e que venho trabalhando aí algumas temáticas relacionadas à literatura de autoria de mulheres indígenas. E a minha fala hoje se dá nesse sentido de trazer algumas reflexões sobre um desses projetos que foram desenvolvidos aí nesses últimos meses, nesse último ano de 2025. O título, né, que já foi mencionado, Sol, e já está aqui também, que vocês podem visualizar, Escrita de Mulheres Indígenas, Contatos, Trocas e Ressignificações no Ensino de Literatura. E é importante destacar que nas últimas décadas, os debates em torno da necessidade de descentralizar o cânone literário e promover uma educação decolonial têm ganhado força nos espaços acadêmicos e escolares. Em contextos como o da Amazônia brasileira, território historicamente silenciado nas narrativas hegemônicas e marcado pela pluralidade étnica e cultural, tais discussões adquirem contornos ainda muito mais urgentes. Nesse cenário, torna-se imprescindível repensar o ensino de literatura à luz de uma perspectiva que reconheça e valorize as vozes de sujeitos historicamente subalternizados, especialmente as mulheres indígenas. O marco simbólico e político nesse processo de reposicionamento das vozes indígenas no campo literário é a publicação de Antes o Mundo Não Existia, uma obra de 1996 de escritores indígenas, Umussi e Tolamã, do povo Dezana. Considerado o primeiro livro escrito por indígenas no Brasil. O texto traz a cosmovisão de seu povo a partir de narrativas míticas transmitidas oralmente por gerações. A importância dessa obra transcende a sua condição inaugural. Ela desafia os parâmetros ocidentais de autoria, linearidade e gênero literário, ao escrever na escrita uma memória coletiva sustentada pela oralidade e pela relação espiritual com o mundo. Ao ser produzido em diálogo com a tradição oral e publicado em língua portuguesa, esse livro destaca os conflitos e possibilidades do trânsito entre mundos, colocando em xeque a ideia de literatura como domínio exclusivo da cultura letrada ocidental. Nesse sentido, a inclusão de obras de autoria indígena no currículo escolar não deve ser vista como simples ampliação do repertório, mas como gesto político de deslocamento epistêmico. Reconhecer essas produções como legítimas formas de conhecimento é também desconstruir a lógica colonial que historicamente silenciou saberes outros e impôs uma ideia única de literatura. Assim, esse relato que eu vou fazer é de uma eletiva desenvolvida na escola na qual eu trabalho, intitulado Vozes de Mulheres Indígenas na Literatura, Resistência, Sol e Retomada, desenvolvida na Escola Estadual Professora Maria das Dores Brasil. Surge como uma resposta pedagógica a esse desafio, alinhando-se às diretrizes das leis 11.645, de 2008, e 14.986, de 2024, que institui a obrigatoriedade da abordagem das culturas afro-brasileira e indígena e da participação das mulheres na formação da história nacional. A proposta da eletiva foi concebida a partir da escuta atenta da realidade da escola, uma escola esta situada
em Boa Vista, Roraima, em um território de fronteira, onde coexistem estudantes brasileiros, imigrantes, indígenas, e esses indígenas, em sua maioria, oriundos do povo Warau. Em um ambiente escolar atravessado pela diversidade linguística e cultural, observou-se a ausência de representatividade das vozes indígenas, e mais especificamente das mulheres indígenas, nos materiais didáticos utilizados nas aulas de literatura. Tal ausência não é isolada, mas reflete uma lacuna mais ampla nas práticas pedagógicas que, em geral, continuam a reproduzir modelos de ensino centrados em autores consagrados pela crítica nacional, quase sempre homens brancos urbanos. Nesse contexto, a eletiva buscou introduzir novas vozes no repertório literário dos estudantes e, assim, provocar deslocamentos epistemológicos que permitissem uma reconfiguração dos modos de leitura e compreensão da literatura brasileira. Autoras como Trudeau Dorrico, com as obras Tempo de Retomada e Sou Makushi e Outras Histórias, e Soni Fesek, com Ex-Amã, Mulheres que Fazem Sol, foram escolhidas por seu compromisso ético-estético com a valorização da ancestralidade e da oralidade do território e da resistência feminina no contexto amazônico. As atividades envolvidas na eletiva, rodas de leitura, releituras poéticas, seminário e culminâncias artísticas, proporcionaram aos estudantes o contato com esses textos e a oportunidade de experimentar a literatura como espaço de construção e de identidade e resistência. Do ponto de vista teórico-metodológico, a experiência foi inspirada nos pressupostos da pedagogia crítica e decolonial, especialmente a partir das contribuições de Bell Hooks, uma escritora intelectual, professora norte-americana, que se destacou por sua atuação nos campos da educação, da crítica cultural e dos estudos de gênero e raça. Para a autora, ensinar é um ato de resistência, que exige o rompimento com as lógicas hierárquicas de saber, a recusa do autoritarismo docente e a criação de espaços de escuta, afetividade e diálogo horizontal. Em consonância com essa perspectiva, a eletiva propôs-se a romper com as práticas transmissivas e monoculturais do ensino de literatura, instituindo a sala de aula como um território de convivência e insurgência das vozes marginalizadas. Assim, o projeto alinhou-se a uma pedagogia do envolvimento e do reconhecimento, em que as experiências culturais dos estudantes, especialmente os pertencentes a povos originários e comunidades tradicionais, não fossem apagadas, mas valorizadas como parte do processo formativo e do exercício pleno da cidadania. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o Documento Curricular de Roraima, que é o nosso documento oficial que rege todas as nossas práticas pedagógicas locais, fornecem respaldo para a implementação de práticas pedagógicas que privilegiem a diversidade cultural, a valorização das identidades regionais e a promoção de uma educação antirracista e inclusiva. Ao propor a abordagem da literatura indígena de autoria feminina como eixo temático de uma disciplina eletiva, o projeto dialoga diretamente com as competências gerais previstas nesses documentos, como a valorização da diversidade cultural e o exercício da empatia, do respeito e da solidariedade. É importante destacar que o projeto não se propôs apenas a incluir mulheres indígenas no ensino de literatura, mas a reconhecer seus escritos como portadores de epistêmios próprias, muitas vezes em tensão com os parâmetros formais e eurocentrados da tradição letrada. A presença da oralidade, a circularidade narrativa, a ancestralidade e a relação simbiótica com a natureza são marcas estruturais dessas produções e exigem do leitor um exercício de escuta e deslocamento. Nesse sentido, o projeto compreende o ensino da literatura não como uma prática neutra ou técnica, mas como uma arena de disputas simbólicas e políticas, na qual se joga o direito à palavra, à memória e à representação. Reflexões de uma escuta crítica e decolonial da literatura indígena. Essa proposta articula-se com diferentes correntes teóricas que sustentam a importância de um ensino literário comprometido com a pluralidade de vozes, a justiça social e a descolonização dos currículos. Essa abordagem está ancorada, sobretudo, nos estudos, que já foi mencionado, de Bell Hooks, também da literatura indígena, com Graça Graúna, Eliane Potiguara, e nos marcos legais e curriculares que legitimam a inclusão das culturas indígenas e da contribuição das mulheres na formação sociocultural brasileira, que são as leis também já mencionadas.
Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, defende que a sala de aula deve ser um espaço de libertação, ruptura e escuta das subjetividades silenciadas pela estrutura hegemônica do saber. Para a autora, ensinar é um ato político e, como tal, precisa reconhecer as experiências vividas dos estudantes como ponto de partida para o processo de aprendizagem. Ela assinala que, apesar de o multiculturalismo estar atualmente em foco em nossa sociedade, especialmente na educação, não há nem de longe discussões práticas suficientes acerca de como o contexto da sala de aula pode ser transformado de modo a fazer do aprendizado uma experiência de inclusão. Para que o esforço de respeitar e honrar a realidade social e a experiência de grupos e não brancos possa se refletir num processo pedagógico, nós, como professores, em todos os níveis, do ensino fundamental à universidade, temos de reconhecer que nosso estilo de ensino tem de mudar. Nesse sentido, a eletiva buscou romper com o ensino tradicional da literatura para abrir espaço às vozes de mulheres indígenas, como Trude Bruat do Rico e Soni Fesek, cujas produções problematizam os moldes convencionais da narrativa ocidental, evidenciando oralidade, circularidade e ancestralidade. Complementarmente, os estudos de Graça Graúna, que é professora, poeta, pesquisadora do povo potiguara, reconhecida como uma das primeiras vozes da crítica indígena do Brasil, sua produção intelectual é marcada pelo compromisso com a valorização das epistemologias originárias e com a denúncia dos processos históricos de apagamento dos povos indígenas. Em suas obras, articula a sensibilidade, poética e rigor teórico, destacando o papel da literatura como território de retomada e de afirmação cultural. Ela destaca que a questão da especificidade da literatura indígena no Brasil implica um conjunto de vozes, entre as quais o autor procura testemunhar sua vivência e transmitir de memória as histórias contadas pelos mais velhos, embora muitas vezes se veja diferente aos olhos do outro. Esse apontamento de Graúna é fundamental para compreender a literatura indígena não apenas como expressão estética, mas como prática de memória e continuidade cultural, atravessada por tensões identitárias e pelo olhar do outro, que frequentemente exotiza ou deslegitima essas narrativas. Ao reconhecer essa dimensão de testemunho e transmissão intergeracional, a eletiva buscou acolher o gesto literário como um ato de escuta ancestral e de reconfiguração do presente, em que o ato de contar torna-se também uma forma de existir e resistir. Assim, as vozes lidas e discutidas nas aulas não foram tratadas como objeto de estudo distanciado, mas como presenças vivas que exigem um posicionamento ético, afetivo e político por parte de quem lê. Eliane Potiguara, pioneira na escrita literária indígena feminina, também figura como referência importante por sua produção autoral e por seu ativismo na luta pelos direitos dos povos indígenas e das mulheres. Foi a primeira mulher indígena brasileira a publicar um livro de poesia, Metade Cara, Metade Máscara, obra que articula memórias coletivas, ancestralidade, espiritualidade e denúncia das violências coloniais. Na obra mencionada, Potiguara reflete sobre os conflitos identitários vividos pelas mulheres indígenas frente à cultura dominante, revelando, por meio da literatura, as violências históricas e a força da retomada cultural. Sua escrita mescla lírica e denúncia, convocando o leitor ao encontro ético e político com as múltiplas camadas da identidade indígena feminina. Do ponto de vista institucional, o projeto ele se ancora nas leis, que também já foram mencionadas, 11.645 e 14.986, que reforça a presença das mulheres na história do Brasil. Ambas as legislações apontam para a necessidade de um ensino que reconheça a diversidade étnica e de gênero como componente estruturante da formação dos sujeitos. Por fim, é preciso destacar que o referencial do projeto considera a literatura indígena de autoria feminina não como um suplemento ou exceção ao currículo, mas como um campo legítimo de produção de conhecimento. Nesse sentido, as obras lidas na eletiva foram abordadas por seu valor estético e por serem documentos vivos de resistência, memória e reinvenção dos territórios amazônicos a partir do olhar de suas mulheres. O desenvolvimento da eletiva revelou-se uma experiência potente de reencantamento da leitura e de ressignificação do ensino de literatura. O projeto provocou um deslocamento nos modos de leitura habituais dos estudantes, despertando sentidos antes silenciados pela linearidade dos manuais didáticos.
Esse processo encontra respaldo nos estudos de estudioso Hildo Kossum, pesquisador e professor que tem se dedicado à reflexão sobre o ensino de literatura no contexto da escola básica, especialmente no que se refere à formação do leitor. Ele destaca que ser leitor de literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando o protocolo de leitura, afirmando ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse aprendizado crítico da leitura literária não se faz sem um encontro pessoal com o texto, enquanto princípio de toda experiência estética. Esse entendimento da leitura literária como prática de posicionamento crítico e de elaboração subjetiva foi central na condução da eletiva Vozes de Mulheres Indígenas na Literatura, Resistência, Sol e Retomada. Ao promover o encontro pessoal dos estudantes com textos marcados por outras epistemologias, formas, narrativas, experiências históricas, a proposta possibilitou o reconhecimento de novos repertórios culturais e a problematização de valores previamente naturalizados no ambiente escolar. O contato com a literatura indígena, nesse sentido, ampliou a capacidade dos alunos de escutar, questionar e reconstruir sentidos, colocando-os em movimento diante de uma obra que interpela tanto o sensível quanto o político. Assim, a leitura deixou de ser apenas um exercício interpretativo e tornou-se experiência ética e estética de deslocamento e pertencimento. Além disso, as proposições do crítico literário Antônio Cândido, um dos mais influentes intelectuais brasileiros, oferece importante respaldo à compreensão da literatura como prática formativa. Em seu ensaio clássico, Direito à Literatura, Cândido argumenta que o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor, a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Nesse sentido, a literatura cumpre uma função humanizadora, na medida em que promove o exercício da empatia e a compreensão do outro, mesmo quando distante de nossas experiências imediatas. Para o autor, o acesso à literatura não é um privilégio, ou pelo menos não deveria ser, mas um direito fundamental, pois é por meio dela que o sujeito desenvolve sua sensibilidade, amplia os seus horizontes e constrói vínculos simbólicos com a diversidade da condição humana. Ao integrar o currículo as narrativas de autoras como Trudruá Rico e Sônia Fesek, a eletiva possibilitou esse encontro transformador em que os estudantes puderam reconhecer-se e deslocar-se a partir das perspectivas historicamente silenciadas. Durante os encontros, os alunos demonstraram surpresa ao perceberem que era possível se ver representados nas histórias lidas. Muitos deles, filhos de famílias indígenas ou migrantes da região, reconheceram no vocabulário, nos cenários e nas vivências narradas algo que lhes era familiar, mas até então ausente das aulas de literatura. Esse tipo de identificação afetiva e simbólica foi um dos maiores ganhos da proposta. As releituras das poesias do livro Mulheres que Fazem Sol, de Sônia Fesek, ocuparam um lugar de destaque na culminância da eletiva. Eles fizeram recriação desses poemas, explorando temas como corpo, território e ancestralidade feminina. Outro momento marcante foi a leitura da obra Sou Macuxi e Outras Histórias, que levou os estudantes a refletirem sobre a pluralidade de pertencimentos que coexistem no território amazônico. Por meio das narrativas de Dorrico, foi possível compreender que a literatura indígena não é homogênea e que há múltiplas vozes, estilos e linguagens que compõem esse campo. Então, o fortalecimento do diálogo entre a educação básica e a universidade tem se mostrado uma necessidade urgente no cenário educacional brasileiro no que diz respeito ao ensino de literatura. A separação histórica entre a formação acadêmica e a realidade escolar tem contribuído para um distanciamento entre teoria e prática, dificultando tanto a atuação crítica dos professores quanto a produção de conhecimento situado nas experiências vividas cotidianamente nas escolas. A participação de docentes da educação básica em eventos como esse, como simpósios, congressos e seminários, constitui um gesto político, pedagógico, que traz à tona essas fronteiras e propõe outras formas de articulação de saberes.
Ao levar para os espaços universitários as vivências concretas da sala de aula, os professores da educação básica contribuem com uma perspectiva essencialmente situada que confronta os modelos universalizantes e abstratos de formação docente. Esses encontros produzem deslocamentos. Por um lado, a universidade é interpelada pela urgência e complexidade da prática. Por outro, os professores ampliam seus repertórios teóricos e fortalecem suas vozes como sujeitos produtores de conhecimento. Trata-se, portanto, de reconhecer que a escola pode também e deve ser um lugar de pesquisa e de transformação, onde os saberes construídos coletivamente precisam ser escutados, documentados e valorizados. A presença da escola nesses espaços acadêmicos amplia as possibilidades de circulação de práticas pedagógicas, especialmente aquelas que nascem do enfrentamento das desigualdades e da escuta atenta às populações historicamente marginalizadas. Para que esse diálogo seja efetivo e contínuo, é necessário que as políticas públicas de formação docente reconheçam e incentivem esses cruzamentos. A universidade, por sua vez, precisa assumir a escuta como princípio epistemológico e ético, criando canais permanentes de interlocução com os professores da rede básica, seminários de integração, grupos de pesquisa com a participação de educadores da escola pública e editais que se voltem à valorização de práticas escolares podem ser caminhos possíveis. O investimento nessas ações não apenas enriquece a formação docente, como também contribui para a construção de uma educação situada e plural. E, em última instância, o diálogo entre escola e universidade é uma via de mão dupla, né? Como já foi mencionado. E aí, só para reforçar, ao mesmo tempo que a prática desafia a teoria ilumina e potencializa a prática. Ao reconhecer essa reciprocidade, caminhamos para uma ecologia de saberes, que rompe com a hierarquização do conhecimento e valoriza a diversidade de experiências formativas. E, por fim, fazendo uma retomada e reflexões sobre o que eu apresentei como relato e como possibilidades de trazer aproximações entre a academia e a educação básica, a experiência vivenciada nessa eleitiva reafirma esse poder que a palavra tem de transformar, né, quando ela é compartilhada com escuta, com respeito e abertura para outras formas de pensar e pesquisar. A escola, muitas vezes limitada por currículos rígidos e práticas pedagógicas padronizadas, pode se tornar um território de retomada. Não apenas para os estudantes, mas também para os professores, que decidem caminhar por trilhas menos percorridas, abrindo espaço para vozes silenciadas pela história. Mais do que serem conteúdos emergentes em uma estrutura pré-existente, esse projeto, essa eleitiva aqui mencionada, relatada, propôs uma ruptura simbólica com os modos hegemônicos de ensinar literatura, convocando os sujeitos escolares a reconhecerem-se como parte de uma teia narrativa mais ampla, ancestral e de múltiplas vozes. Ao colocar em diálogo a literatura indígena feminina e as vivências dos estudantes, a eleitiva não apenas promoveu a valorização de saberes tradicionalmente marginalizados, mas também instaurou novas possibilidades de pertencimento e criação coletiva de sentido. A escuta das vozes de Dorrico e Persec permitiu iluminar territórios antes invisibilizados no contexto escolar. A resposta dos estudantes, materializada em releituras poéticas, intervenções e falas carregadas de emoção, demonstra que a literatura, quando atravessa o corpo e o território, transforma-se em experiência viva e formadora. Nesse sentido, a retomada que o título da eleitiva alude não se restringe à resistência dos povos originários, mas ecoa também como um gesto pedagógico, retomar a escola como espaço de construção de futuros possíveis. Muito obrigada. Obrigada, Leidiane. Esse é o desafio que a Leidiane está se propondo agora no doutorado, de trabalhar justamente com esse diálogo entre a academia e a educação básica, que eu acho que é um ponto muito nevrálgico hoje nos nossos cursos de letras, e a partir dessa perspectiva das legislações vigentes e de como esses documentos, o documento curricular, no caso de Roraima, né, insere isso dentro de um estado que é basicamente indígena
e que agora tem uma questão da migração venezuelana muito intensa, né? Ela mesma trabalha numa escola que 90% do alunado dela é migrante, né? Então tem essas questões. Muito bem, agora. E agora vamos trocar de papel. Vou apresentar a professora Sheila Prachedes, que é a nossa professora do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima. Trabalha com viajantes, também coordena esse projeto. E também trabalha com narrativas indígenas, né, dentro dos programas aí de extensão. Muito bem, obrigada, Lidiane. Para essa fala de hoje, pensando nessa proposta da mesa, e pensando, a proposta da mesa foi elaborada pela Lidiane, né, fazendo essas aproximações aí, eu trago uma fala intitulada Narrativas Indígenas e Fábulas Moralizantes, Modos de Dizer e Modos de Ensinar, pensando algumas coisas, mas principalmente também sobre essas coisas que eu tenho pesquisado dentro do meu projeto de pesquisa e dentro de algumas das minhas orientações, que envolvem as minhas orientações. Trabalhando com viajantes, esse processo de formação discursiva da Amazônia e como isso culmina numa representação literária que vai desembocar nesses relatos de viajantes, né, nesses relatos de viagens, nessas escritas de mulheres, nessas literaturas produzidas na Amazônia e no ensino de literatura, né, que é a minha área também dentro do curso de letras, trabalho com estágio de literatura, e como isso se desenrola e se desenvolve lá dentro. E aí, pensando nisso, eu trago hoje uma conversa que é resultado de uma série de pesquisas desenvolvidas em nível de pós-graduação, em nível de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso, basicamente com 5 meninas. Vou dizer, são as minhas meninas. É a Catarina Nogueira Votrich, que fez um PIBIC de 2023 a 2024, fez um TCC em 2023 e agora está comigo no mestrado de 2024 e finaliza em 2026. A Adriene de Souza Oliveira, que também fez um PIBIC, essas duas com bolsa CNPq de 2023 e 2024, e está agora desenvolvendo um TCC 2025-2026. A Maria José Brandão, que é uma PIBIC voluntário, de 2025 a 2026. A Maria Frederico Leite, que é PIBIC CNPq, 2025 a 2026. E a Camille Michele Oliveira da Silva, que está com TCC em 2025 a 2026. Essas 5 meninas têm trabalhado com esses textos e essas narrativas indígenas, diversas perspectivas. A Catarina foi uma dessas, foi a primeiro desenvolveu com foco nessas narrativas e acabou desenvolvendo o TCC e chegou no mestrado também com uma pesquisa que amplia essas leituras sobre essas narrativas. As narrativas a gente está com objeto em 4 textos, basicamente. São as 50 narrativas coletadas pelo Theodor Kalkbruder, que estão inseridas no volume 2 do Roraima ao Orinoco, que ele coletou entre 1911 e 1913, lá na região de Roraima, e que foi publicado em 1917, e que é o ensaio de Kumário Severo Macunaíma, só para a gente lembrar. Um outro volume é o livro Onças, Ancas e Raposas, Mitos Macuxis, coletados pelo Dom Alcuino Meyer. Foram narrativas coletadas lá na região também entre 1926 e 1948, que foram resgatadas muito recentemente por um pesquisador norte-americano, e foi publicada em 2011 pela Diocese de Roraima. Um outro é o Filhos de Macunaíma. Olha o nome do livro. Filhos de Macunaíma, Vida, História, Luta, ou vai ou racha, a luta continua. Que é um livro resultado, é uma publicação de professores indígenas da região das Serras, terra indígena Raposa Serra do Sol, coletada por 43, é um livro, né, publicado por 43 professores, reunidos por esses 43 professores, pelo CIR, Conselho Indigenista de Roraima, tratando dessa história e da cultura macuxi, né, do povo macuxi especificadamente. Então, são vários capítulos tratando desde a geografia, a história, e eu quero tratar de um capítulo especificadamente desse livro, que é o capítulo 7, que é o que tem a coletânea de narrativas, né, que eles registram ali. E eu selecionei para esse recorte de hoje 2 dessas narrativas. E o outro objeto nosso é o Pandopiá,
as coletâneas de narrativas também registradas pelo nosso professor querido, falecido em 2020, Levaí Fiorotti, um projeto gigantesco, financiado pelo CNPq, que ele desenvolveu, registrando essas narrativas entre 2006 e 2019, 2020, basicamente, em 2 volumes, um publicado em 2019 e o outro publicado ano passado, 2024. Então, são essa série de esses volumes todos que essas meninas estão se debruçando, cada uma num aspecto específico, sobre essas questões. E aí eu quero focar no trabalho desenvolvido pela Adriene, pela Maria Frederico e pela Camille Michele, que trabalham com essas aproximações, nessa perspectiva do comparatismo literário, nessas aproximações que envolvem as trocas e transferências e esse processo de circulação que passa desde os viajantes e que chega nessas narrativas, e nesses casos aqui, essas aproximações com as fábulas ocidentais, né? Como é que essas narrativas se aproximam tanto? E aí, dentro desse, e aí eu quero focar nesse volume do Filhos de Macunaíma. Se você, Santini, você pode ir no terceiro slide, pode seguir esse aí. Esse é o livro, tá? Esse é o volume, e ele traz essas questões. Então, logo nas primeiras páginas, tem um documento assinado por todas as lideranças indígenas, que diz: nós, lideranças indígenas da região das Serras, estamos efetivamente ligados à vida do nosso povo em defesa dos valores da cultura, da dignidade, da liberdade e do desenvolvimento. A luta pela homologação da nossa terra é contínua e honramos os que já morreram por causa da injustiça e aos nossos filhos e netos que futuramente construirão uma vida melhor. E, portanto, damos total apoio aos nossos professores da nossa região pelo trabalho incansável na construção desse lindo e expressivo livro que fala da nossa vida, das nossas lutas, das nossas vitórias e da nossa vontade de viver. E este será utilizado nas comunidades pelas lideranças e nas escolas para a formação dos jovens na perspectiva de serem futuras lideranças conhecedoras da sua história. Então, esse é o documento que todas as lideranças das comunidades assinaram, dando apoio a esses professores para registrarem, e era um livro que serviria de livro didático dentro das escolas, que teria toda a história do povo macuxi para serem trabalhados lá dentro, né? E aí, logo na introdução, eles se apresentam como filhos de Macunaíma, né? E fala que essa história dos macuxis como pessoas e como povo, está escrito no livro, né? Está permeada por uma constante desvalorização e destruição da vida e da cultura. Tanto os sinais de morte despertam sentimentos de angústia e ainda hoje a agressão à sua identidade, a violação dos seus direitos fundamentais. Filhos da terra continuam sendo assassinados. Várias terras indígenas não são reconhecidas e outras já reconhecidas não são homologadas. A maioria das pessoas não indígenas não reconhece os direitos dos povos indígenas. Essa é a introdução do volume, que nasce justamente nesse contexto das constantes lutas pela homologação das terras indígenas. Então, esse recorte é para a gente entender, né, confrontar como essas narrativas, né, encaminham determinados ensinamentos com a ideia de fábula moralizante e de bons costumes, e como isso, e discutir algumas implicações, parte de um dos projetos das meninas, de ler essas narrativas em sala de aula, em ambiente escolar, como fábula, porque dentro das escolas não indígenas, no caso das escolas urbanas, que usam algumas dessas narrativas, acabam associando muito a fábulas moralizantes, fábulas de moral, de bons costumes, né? E a ideia é pensar o que se preserva, o que se transforma na passagem desse ensinamento, né, ensinamento entre aspas, para esse texto pedagógico usado na sala de aula, e analisar como essas narrativas circulam e se reconfiguram entre a oralidade e a escrita, porque esse é um dos objetivos deles, e está expresso lá. As narrativas circulam, vamos registrar no escrito para que isso fique com um registro futuro, né? E o que vai se preservar nessa transformação, desse percurso, né? E discutir também esse lugar dessas histórias. E aí a Leidiane também aí tem um objeto também possível no campo da literatura, né, e pensar como esses usos pedagógicos respeitam as formas próprias, que é uma das nossas discussões. E a nossa discussão parte da ideia do Esanumpandon, que é o ensinamento. Está lá a história e no final vem, lembra da fábula, o formatozinho da fábula está escrito moral da história. É a moral da história, é o Esanumpandon.
o Exanu Pandon não é só uma moral, é esse ensinamento, é uma espécie de regulador dos costumes e do próprio modo de vida, mas do modo de vida coletivo desse povo, né? Está lá na introdução também eles explicando isso. Deve-se redescobrir, valorizar e transmitir aos filhos de Macunaíma sua identidade com toda a riqueza cultural que foi transmitida pelos antepassados. Deles receberam a língua, a história, os valores mais profundos, a visão do mundo, o amor, o respeito pela vida, pelas leis e pelas normas, o espírito comunitário e acolhedor, o amor à terra-mãe, aos antepassados e a Deus Pai, Criador de todos, o trabalho, os rituais e as festas, as instituições e as demais expressões culturais. Tudo isso é que identifica os Makuxi como povo no meio de outros povos. Então, essa é uma das perspectivas, né, do trabalho, e que chega nesse volume do capítulo 7 com o título Histórias que o meu povo conta. E começa assim: assim ensinam os nossos velhos. Então, essa ideia de que esses velhos, né, os idosos da comunidade, têm essa responsabilidade de contar essas histórias, né, para passar para os seguintes. E aí eu escolhi duas dessas narrativas, e a gente vai chamar de narrativas e não de fábulas. Uma delas é a Corrida do Jabuti do Veado, que vocês vão conhecer como uma das fábulas do Esopo, né? A gente vai discutir também num dos trabalhos essa circulação de como circula, né, essa fábula do Esopo, né, e como se adapta ao contexto, e que na narrativa, no volume, está registrada com o título A Corrida do Jabuti e do Veado. É mais ou menos, não vou ler a história, né? O Jabuti tem uma ideia de convidar o veado para participar, e aí é o Jabuti que tem a ideia de convidar o veado para a corrida, para ver quem corria mais. E aí o Jabuti combina e faz um acordo para o dia da corrida, escolhe um local, vamos aqui até o final da serra, e combinaram uma senha. Olha, a gente vai correndo um longe do outro e combina uma senha. O Jabuti, o veado, né, ele diz mani-mani, porque o veado gosta da maniva. E o Jabuti vai responder manislim, que é genipapo, porque o Jabuti gostava do veado. Só que o Jabuti combina com os amigos dele, todos os jabutis, né, de se revezarem ao longo da corrida e irem cada vez que o veado grita manislim, o Jabuti responde mani-mani. E aí chega no final da corrida, o veado diz, quando o veado grita lá, né, o manislim, o Jabuti responde mani-mani, e é assim que o veado perde a corrida e o Jabuti ganha. Só que ele não sabia, né, que o Jabuti tinha feito um acordo com os outros jabutis para irem se revezando ao longo da corrida. O Exanu Pandon diz: é bom ser esperto e ter mais amigos. Eles ajudam nas dificuldades. E eu acho muito bacana porque nessa perspectiva dessa narrativa tem uma série de questões, né, que aí a gente entende a diferença da moral para esse ensinamento, esse Exanu Pandon, né, que é a questão da estratégia e da coletividade. O Jabuti, ele vence o veado pela articulação que ele faz, né, pela estratégia que ele tem de se articular com os outros jabutis espalhados pelo caminho, e que mostra que essa corrida não vai se vencer pela força, né, é pela inteligência, pela capacidade de planejar e de planejar algo que é em grupo. Ou seja, essa esperteza, ela é coletiva. E essa ideia da coletividade vai permear todas essas outras narrativas. E aí tem esse ensinamento que está lá registrado. Se a gente leva para uma escola, pensando na escola, né, numa leitura escolar mais apressada, vai parecer que é uma moral sobre ser esperto, né? E ser esperto no sentido de enganar. Mas na narrativa, essa esperteza ela envolve cooperação. É uma confiança entre iguais e que provém de uma combinação prévia, né? Além disso, a gente já percebe na narrativa essas aproximações com o mundo vivido deles, né? A presença do mani-mani, do manistili, ou seja, de objetos ali, de elementos que remetem a alimentos, ao cotidiano, a serra, o local e o território muito presente, muito marcado, e que envolve a partilha de saberes, né, sobre o ambiente e essa relação com o que se planta e o que se come. A outra narrativa é o Lago do Tigre. Essa narrativa, o Lago do Tigre, ela é um pouquinho maior e é interessante porque, assim,
começa exatamente assim: há muito tempo atrás, no tempo da seca, quando a pesca e a caça se tornavam difíceis na região do Contíguo, o povo de várias comunidades se deslocava para outras regiões longe do seu domínio. E aí a gente tem logo de saída uma marcação sobre em que contexto se dá essa história. Época de seca, né? de caça e de pesca difícil. E esses povos ali, que na narrativa vai dizer que eram povos Makuxi, Wapixana, Taurepang e outros, né? Viviam praticamente em grupos tentando encontrar alimentos. E eles chegaram no lago, que era um lago conhecido como Lago do Tigre, e tentaram pescar o tempo todo e nada de peixe. Mas aí apareceu um grande e enorme peixe, um tucunaré. Ficaram super felizes, vamos pegar o peixe. E o pajé diz, não façam isso. Esse peixe é o chefe de todos os peixes, e se a gente pescar esse peixe, comer esse peixe, vai vir desgraça sobre a comunidade, todo mundo vai morrer. Eles não obedecem o pajé, pescam o peixe, dividem como costume, e aí está lá, né? Como é de costume, entre os povos indígenas, eles deram um pedaço de peixe para cada família, ou seja, houve uma divisão. Só que aí todo mundo começou a dormir, o pajé, o que está acontecendo? Inclusive o neto dele, né, também passou mal. E aí ele foi para a comunidade, foi para a beira do rio. Quando ele chegou na beira do rio, ele começou a ouvir o barulho lá na comunidade dos tigres, os rugidos dos tigres. Quando ele voltou, a comunidade estava só sangue. Ou seja, os tigres tinham ido lá, né, se vingar. E aí o chefe concluiu que o nome do lago tinha esse segredo, e era um segredo sagrado, né, de proteção daquele lugar, né, e quem desobedecesse pagava caro. O Ezenupandô: devemos obedecer às orientações do pajé e dos mais velhos. Caso não obedeçamos, vai causar grandes males na vida do povo, como doenças e mortes. E aí é interessante também essa outra, né, que parte desse cenário de escassez, de deslocamento, eles viajam, né, para ir atrás de comida, né, e que é uma decisão também coletiva, é um risco coletivo, é uma decisão coletiva, e esse percorrer o território é também uma relação muito decisiva. Tem essa dimensão espiritual do lago, da pesca, esse segredo que envolve o lago, eles não saberem justificar ali por que o nome do lago é Lago do Tigre, né? Esse lugar marcado por essa presença espiritual, essas vozes, esses rugidos estranhos, e que no dia seguinte, né, quando ele volta, está lá o sangue, né? Esse pajé, que é esse chefe espiritual que consegue interpretar isso, né, interpretar esses sinais, orientar esses limites, esclarecer as consequências dessa desobediência, e não se trata apenas de mandar obedecer por obediência cega, e sim de mediar a relação entre a comunidade, esses seres não humanos e o espaço que é sagrado, né? E esse Ezenupandô que está presente lá parece, logo de saída, né, um respeito a essa autoridade. Olha, vamos obedecer, né? Mas dentro da narrativa, essa obediência é condição para manter o equilíbrio do lago, evitar a fome dos tigres e proteger a coletividade. E aí a gente tem hoje, pode fazer uma relação, inclusive, com o que está lá na Queda do Céu, né, com o que está lá nessas narrativas do que os indígenas têm falado sobre... E a gente vai pensar hoje em todas essas mudanças climáticas, né, essa emergência climática que é resultado da gente não ouvir o que os pajés disseram, né? Então, essas relações entre essas narrativas, né, chega na escola, por exemplo, só pensando aqui, nessa moral da história do Ezenupandô. Enquanto a moral ela é regra de comportamento, esse Ezenupandô é um modo de viver. Ele indica esse ensinamento, mas é ligado à experiência do povo, à memória e essa relação profunda com o território. O Ailton Krenak, numa entrevista que ele deu para o Globo em 2024, ele diz que a educação a educação indígena acontece em outro plano. Ela acontece na identidade, na hereditariedade, no parentesco e na herança ancestral, que envolve justamente esse respeito a essas histórias dos antepassados, ou como está no próprio capítulo do livro, né? Assim ensinam os nossos velhos. E o que ensina, né? E aí chega na escola para a gente pensar algumas aproximações entre essas narrativas de como os professores podem levar e algumas questões e alguns problemas. Por exemplo, em que medida essa categoria da moral, dos bons costumes, captura apenas o que é parcialmente esse alcance ético dessas narrativas?
Que riscos podem surgir quando a escola usa essas histórias apenas como ilustração de regras de comportamento? E que possibilidades a gente teria, né, de se abre, né, ao tratar essas narrativas indígenas que ensinam o modo de viver, conviver e cuidar da terra, que acaba entrando em diálogo crítico com outros modelos narrativos externos, e aí entra, por exemplo, a questão do trabalho com as fábulas mesmo, as fábulas ocidentais. Num contexto de Roraima, em que o próprio documento curricular de Roraima, nosso DCR, né, destaca Roraima como estado multiétnico, está lá na introdução do DCR. O estado de Roraima é um estado multiétnico, com maioria indígena, né, e que hoje tem uma forte presença migratória, inclusive venezuelana. Essa categoria moral e de bons costumes não dá conta sozinha dessa complexidade. Não dá conta, né? E aí é aí que entram essas questões para a gente pensar, questionar essa moral e bom costume, essa moral e esses bons costumes, porque se a escola lê essas narrativas apenas como fábulas moralizantes, corre o risco, né, vai correr o risco sim de reduzir essa esperteza da coletiva, né, coletiva do jabuti como trapaça, né? E esse papel do pajé como uma autoridade que manda, e não como alguém que conhece a terra, né? Sabe como os nossos pais diziam, não sobe nessa cadeira que você vai cair? E era danado, né? A gente subia na cadeira e caía, né? Não, colocar com cuidado, e é possível na atividade escolar, e esse é um dos projetos das meninas, né? Chegar nesse ponto dessa aproximação com a escola, mas colocar com cuidado em aproximação essas narrativas, as fábulas ocidentais, né, com essas narrativas no repertório escolar, mas considerando aí esse modo de construção das personagens, da relação entre a ação, a falta, o castigo, essa forma de enunciar e de apresentar a moral no final, ou esse Ezenupandon, né? Ler essas narrativas como referência para a gente pensar processos de convivência, de migração, de fronteira, de direitos territoriais, de cuidado com o planeta, e observando, né, alinhando aí a questão dos estudos literários, dessa diversidade cultural e dessas competências que nos são colocadas pela BNCC e que estão previstas no nosso documento curricular. E para fechar, esse Ezenupandon, esse ensinamento está lá no livro, nesse Filhos de Macunaíma, com essa explicação: para atender à formação da juventude, fiel às próprias origens e aberta aos desafios do mundo de hoje, foram elaborados os textos que hoje apresentamos, para uma educação que leve os alunos a conhecerem as suas raízes históricas, culturais e valorizá-las devidamente. E aí, isso nos aproxima um pouquinho do que isso aí já é uma questão minha, que eu converso com as meninas sobre isso, que é essa aproximação que a gente pode pensar com o diagnóstico lá do Walter Benjamin, né, naquele ensaio dele, Experiência e Pobreza, de 1933, sobre esse empobrecimento da capacidade de contar histórias e de transmitir essa experiência em forma de ensinamento. E aí a gente tem nesse livro e nessas narrativas, principalmente nesse Filho de Macunaíma, quase que um movimento meio que inverso, né? Porque quando esses narradores, esses professores que registram essas histórias afirmam que este livro nasce desse desejo de transmitir aos jovens os valores de modo sistemático, passando da forma oral à forma escrita, que está escrito, a gente vai transmitir esses valores para passar da forma oral para a forma escrita, e que é um trabalho, como eles colocam entre aspas, trabalho de muitos filhos da terra, né? Esse registro escrito, ele aparece como uma tentativa, talvez, de proteger esse Ezenupandon da lógica do esquecimento, que está lá como um dos problemas apontados pelo Walter Benjamin, né? E aí essa passagem dessa oralidade para esse livro, e que está presente nas narrativas coletadas pelo Devaí-Nupandon Piá, também aproxima essas narrativas da forma escolar, das fábulas moralizantes, mas também mostra, né, que nessas narrativas se guarda uma lógica que está muito ligada à memória, ao território e à coletividade, ao que é coletivo. E ler essas histórias como modos de dizer, mas também como modos de ensinar, acho que talvez nos permita, como professores, né, pôr em questão esse rótulo da moral, dos bons costumes, né, e talvez recolocar no centro do ensino da literatura essa nossa velha disputa entre memória
memória, esquecimento, e entre a oralidade e a escrita. Mas isso aí é coisa mais lá para frente, e eu estou deixando esse trabalho bem muito com as meninas, que depois vão assistir aqui o vídeo e vão saber desses trabalhos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, André. Então, está aberto agora para as questões. Eu posso começar? Tá bom. Eu queria pensar aqui na fala da Vitória e também na fala da Leidiane, e eu sei que eu tenho acompanhado, mas eu ouvindo, né? Eu li a apresentação da Vitória, mas não li a da Leidiane. E aí a Vitória está com esses problemas aí, começando ainda a pensar. E eu queria que ela falasse um pouquinho mais como é que você pretende ver essas aproximações aí. Você falou do efeito de verdade, como é que esse efeito de verdade se desenrola, e para quem acompanha as histórias do Percy Fawcett, quem leu, né, ou quem viu o filme, ou quem acompanhou várias histórias que envolvem esse viajante meio estranho que foi o Percy, como é que isso vai se desenrolar na tua perspectiva lá na frente, quando você estiver aproximando com o mundo perdido? Como é que você está pensando isso? E para a Leidiane, ela disse que no final da oficina foi um encontro transformador. E aí eu fiquei pensando nesse poder, no impacto dessa palavra transformador. E como foi que ela conseguiu medir essa possibilidade da transformação? Bom, então, o efeito de verdade, né, presente no livro do Michel Foucault, não tem uma definição pronta, definida, né? Primeiramente, eu vou ter que modelar, buscar que forma que ele constrói essa definição de efeito de verdade, ele não traz um conceito pronto. Quando eu aplicar isso no Percy Fawcett, é possível perceber, no Mundo Perdido, como que o Arthur Conan Doyle, no próprio diário do Fawcett, ele fala que o Arthur Conan Doyle ficou surpreso com aqueles relatos. Meu Deus, um lugar que nunca um pé subiu ali em cima, deve ter criaturas monstruosas. Então, a fala do Fawcett, a forma como ele construiu aquela fala, aguçou a curiosidade do Arthur Conan Doyle para ele fazer um livro onde tem um lugar desconhecido com várias criaturas. Isso, um romance com várias criaturas monstruosas e que alimenta essa imagem que o pessoal tem da Amazônia, né? Que realmente, deve ter lugares desconhecidos. O próprio Fawcett fala assim, não me estranharia, realmente deve ter nessa floresta espécies desconhecidas de bichos monstruosos, ele mesmo fala, né? Então, é isso que eu pretendo analisar, né? Como que essa fala dele, essa construção que ele fez, influenciou no livro do Arthur Conan Doyle, a ponto de circular, de espalhar essa imagem, né, da Amazônia como algo, por mais que seja um romance, ela alimenta, ela nutre, né, esse pensamento, desse imaginário sobre a região. Respondi a sua pergunta? Passar aqui para a Leidiane. Bom, eu imagino que quando a gente, como professor, quando a gente pensa uma atividade, um plano de aula, um projeto, a gente pensa tentando alcançar, né, ali as necessidades pontuais do público, da comunidade, no caso, os alunos. E, como resultado de que se aquela atividade, aquele projeto, ele teve aquele efeito, né, surgiu aquele efeito que lá no início a gente pensou como objetivo e finalidade, com a própria resposta, o próprio feedback dos alunos. E é algo interessante porque eu acho que eu já deveria ter feito isso, começar a fazer compilados de depoimentos dos próprios alunos, né? E quando eu afirmo aqui que foi transformador, foi exatamente porque alguns alunos, não todos, mas alguns alunos e uma fala muito pontual mexeu muito comigo, porque talvez eu nem tivesse pensado na dimensão
do que eu estava desenvolvendo, porque, a princípio, a ideia é trazer esse rompimento, quebrar esse padrão de sempre o mesmo conteúdo, as mesmas abordagens. A princípio, é trazer esse novo olhar, né, para uma literatura que ela é emergente, ela tem crescido no mercado editorial, porém não circula tanto nas escolas, e a ideia é essa, a princípio, trazer essas novas possibilidades. Mas quando o aluno chega e fala, professora, quando eu li esse conto aqui, eu lembrei das histórias que meu avô me contava quando eu ia para o sítio dele. Meu avô é indígena, então ele contava essa história exatamente assim. E isso me fez com que eu voltasse lá na época que eu estava com ele, né? E ouvir as histórias dele. Olha o poder transformador da literatura em ativar memórias, lá de quando eu era criança. Então, para mim, dentro desse aspecto, é transformador, no sentido positivo. Agora, no sentido que talvez pareça ser negativo, mas que traz questionamentos para mim enquanto professora, né? Falando agora como educadora. Questionamentos dos próprios alunos em relação a levar essa nova proposta. Por exemplo, um aluno me questionar e falar por que trazer literatura escrita por mulheres? Agora nós, homens, vamos ter medo? Temos que ficar com medo? A gente não pode mais falar nada? Então, assim, esse questionamento ele é importante para abrir ali uma nova discussão, trazer novos horizontes, trazer eles mesmos para esse processo de reflexão de si e da sociedade. Olha como isso é transformador. Para mim, educação é isso. É poder fazer algum movimento naquele aluno e fazer ele pensar e fazer ele questionar, porque esse é o nosso papel enquanto escola, é fazer pessoas, ajudar, orientar pessoas a pensarem criticamente. Muito bem. Obrigada, Leidiane e Vitória. As perguntas. Vou fazer pergunta. Tem que vir aqui para agradecer. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a essa mesa, a articulação, clareza das apresentações e, assim, todo um universo que se revela para a gente que está aqui no Rio, que a gente conhece muito mais de ouvir falar, e ver na apresentação de cada uma de vocês encarnado com alma realmente. E é muito interessante, cada uma a seu estilo. Enquanto vocês faziam suas apresentações, e aí eu vou pegar como ponto crucial disso a apresentação da Sheila, quando você lia ou você apresentava os relatos das histórias que você selecionou para sua apresentação, você lia com vida, né? E eu lembrei de um psicanalista que anda meio esquecido, o Roberto Freire, cujo título de um livro maravilhoso que ele escreveu e produziu ali nos anos 80, no início ou metade dos anos 80, chamado Sem Tesão Não Há Solução. E a fala de vocês ela é pontuada de tesão no sentido desse tesão como pulsão da vida, né, no sentido psicanalítico. E isso encarna bem o que vocês fazem. Não se trata, a meu ver, apenas de um trabalho meramente de articulação intelectual, mas é uma articulação intelectual que está encarnada com uma prática transformadora, né? Que é aquilo que se espera da educação. Então, para nós que temos o privilégio de ouvir vocês com a apresentação desse trabalho, é assim, de um aprendizado, de um caráter didático enorme para todos nós, saber que nós, dentro da universidade, precisamos e necessitamos, não por generosidade, por condescendência acadêmica, mas por substrato fundamental para a existência da universidade, esse intercâmbio e esse contato com a sociedade fora dos seus muros, aqui representadas pela escola. Então, quero agradecer muitíssimo por isso. Desculpe a introdução, que virou quase aquela coisa de perguntador conferencista que eu sempre critico, mas desculpem. Vamos, então, às perguntas objetivas. Vitória, parabéns pela sua apresentação.
para quem está começando um trabalho, uma apresentação muito consistente, muito clara no que você pretende fazer. Então, acho que o caminho é muito frutuoso, sua orientadora está aqui e certamente tem mão nisso. Então, parabéns. Mas eu queria colocar para você, queria ouvir de você assim um pouco mais, porque assim, o relato do Percy Fawcett, em alguma escala, em algum momento, ele acaba assumindo um caráter histórico, né? Se a gente pensa e faz um paralelo, por exemplo, com os chamados relatos dos viajantes durante o quinhentismo brasileiro, durante um tempo aqueles relatos foram encarados como um relato histórico. E, entretanto, o Mundo Perdido do Conan Doyle, do Arthur Conan Doyle, é amplamente, ele é divulgado como um romance, e é um romance, né? Agora, os dois são meras fabulações dos seus autores. Em que medida essa hierarquia discursiva, um romance trata explicitamente da ficção, um relato tem um caráter histórico. Em que medida o seu trabalho contribui para desestabilizar essa ideia de hierarquia discursiva entre os gêneros romance e o gênero relato? Gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Eu sei que no calor do momento você, de repente, pode ser pega de surpresa, mas acho que esse é um ponto importante a ser trazido para o seu trabalho, tá? Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Leidiane, extraordinário relato que você faz, com muita encarnado de vida, que é maravilhoso, né? E eu fiquei ali me coçando, me perguntando e pensando o seguinte, né? Assim como o Rio de Janeiro, esse balneário decadente onde nós estamos, né, que é lindo de se ver do alto, né, Roraima já há muito tempo vive uma sucessão de governos conservadores e reacionários, inclusive com o atual governador atravessando um processo de impeachment que não se resolve, que não anda para lá, amplamente vinculado às forças mais reacionárias desse país. Como que dentro da Secretaria Estadual de Educação, de um governo absolutamente reacionário, é possível nascer, primeiro, um plano de trabalho que abra uma perspectiva tão progressista, que não tem nenhuma relação com o nome do partido lá da criatura que governa o estado de vocês, tão francamente aberto a outras possibilidades de existência, como conviver com isso? E o seu relato, ele só corrobora algo que, para mim, é muito caro já há muitos anos, há muitas décadas, né? Por trás, do lado e na frente de qualquer experiência pedagógica e educacional bem-sucedida na rede pública ou privada, em qualquer estado desta nação, está o abnegado trabalho de uma professora e de um professor. Sem isso, não há lei, nada que se sustente. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa dualidade entre estar num estado extremamente conservador e conseguir trabalhar com questões tão amplamente progressistas, né? E, por fim, para você chegar, eu gostaria de te ouvir sobre o seguinte, né? Você usa, ou se eu falar errado, você me corrige, Exonopodon, falei certo? Está certinho? Exonopodon, que seria conhecimento, ensinamento. Eu anotei certo, falei errado, ensinamento, que seria a concepção de ensinamento. E é interessante que você faz uma aproximação, chama a atenção, você aqui apresenta claramente para nós a distinção entre essa concepção de ensinamento e a concepção de moral da história que está associado àqueles pontos, aquelas narrativas moralizantes amplamente utilizadas na cultura ocidental durante um período. Mas, em alguma medida, por exemplo, e aí eu faço um pouco às vezes do advogado diabo, ao você transferir a figura do pajé, por exemplo, para ficar na segunda narrativa que você apresenta, a figura do pajé, essa voz não só de conhecimento, mas também de autoridade, você não concentra em um único sujeito a figura do poder e, em certa medida, você não instaura também um processo de hierarquização social naquela comunidade? Obrigado, desculpe as longas perguntas. Obrigada, André. Eu vou passar aqui para a Vitória. Obrigada, André, pela pergunta. Bom, diversos relatos de viajantes que vieram aqui para o Brasil, eles naturalmente já são imbuídos de certa ficção, né? Trabalhei com Hans Staden e lá também tinha muita presença desses relatos.
e uma mistura ali difícil de identificar o que é real, o que não é, enfim. Esses textos, essas narrativas, o que eu pretendo trabalhar é como que elas influenciam na produção. Eu vou deixar isso bem claro no meu projeto, né? Que um texto é ficcional, né, um romance, e o outro é um relato. Como que eles se relacionam, como que um influencia na construção do outro, porque o Hans Staden também ele influenciou na construção de diversas historinhas ficcionais, histórias em quadrinhos também. Mas mesmo sendo ficcionais, elas corroboram também para a construção desse imaginário, né? Assim como os filmes, séries que usam ali a Amazônia como plano de fundo, como cenário. Então a gente vai trabalhar justamente essas relações entre um e o outro, como que uma história ali dita um relato histórico, né? Tem realmente ele traz muitas informações históricas importantes no relato dele. Porque é um compilado, lá tem relatório, tem diário, tem relato, tem de tudo lá dentro, é um compilado de diversos registros dele. Então a gente vai ver um pouco de exagero, um pouco de ficção, mas também vai ver um texto um pouco mais claro e objetivo. É um texto uma leitura assim, bem... tem altos e baixos nessa questão da ficcionalidade e de um relato mais objetivo, né? Então a gente vai trabalhar com essa relação, como que um texto narrativo de um viajante corrobora para a construção de textos ficcionais. No meu caso, eu escolhi O Mundo Perdido, né, porque tem uma relação muito próxima. E é isso, eu respondi a sua pergunta? Na verdade, eu gostaria só que você ficasse para pensar. Deixa eu falar no microfone. Respondeu, claro que respondeu, mas eu acho que é importante se pensar o seguinte: não deixar de levar em consideração que o relato também do Percy é uma ficção, que é um ponto de vista dele. É uma ficção que não se pretende ficção, né? Porque a gente há um problema quando a gente fica atrás de fazer a meu ver, há um problema quando a gente fica atrás de uma certa obsessão em distinguir o que é ficcional e o que é real. O que nós temos, numa perspectiva, por exemplo, bakhtiniana, de Mikhail Bakhtin, filósofo russo da linguagem, o que a gente tem são versões disso que a gente chama de real, né? Em que medida, acho que esse é um problema que deve estar no seu horizonte, em que medida os relatos do Percy também não são versões do real que corroboraram para alimentar o universo da ficção, agora sim, essa oficial romanesca. Então, acho que essa é uma questão, mas a sua resposta está plena. Obrigado. Certo, Vitória? Anota aí. E a gente já tinha até falado sobre essa questão, né? No TCC dela, ela trabalhou, inclusive, foi um TCC teórico sobre justamente essa tentativa das distinções entre os diversos gêneros que envolvem essa produção que envolvem as literaturas de viajantes. Leidiane? Pois bem, um assunto bem caro, bem delicado, né? Porém, é interessante, e a professora Sônia Kesek, eu chamo ela de professora porque eu já assisti algumas aulas dela, e ela tem utilizado um termo que eu achei bem legal, falei para ela que ela precisa escrever para a gente usar como referência, que ela chama de micro-resistências. Essa é a resposta do como é possível trabalhar dentro de um contexto em que politicamente nós temos certas, digamos assim, certas limitações dentro de um discurso político. Então, é uma decisão política do professor na hora da mediação, ali em sala de aula. E eu tenho essa decisão política muito bem pautada, não abro mão. Inclusive, quando eu comecei o mestrado, conversei com a minha orientadora, nós tínhamos um projeto diferente, eu falei para ela, olha, a gente pode mudar tudo, menos a essência do que eu pontuo como política, que ela é pessoal e perpassa o meu profissional e também acadêmico, né, que é trabalhar dentro dessa perspectiva de mulheres, dessa perspectiva de produção literária, que geralmente não tem tanta circulação. E aí eu sempre pauto nisso. E é uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando eu falo sobre as minhas atividades envolvidas. Por quê? Porque a lei 11.645, ela é de 2008. E ela é uma ramificação da 10.639 de 2003. Então nós estamos aí há 22 anos com uma política pública que não é colocada em prática pelo Estado, com E maiúsculo. Porque, de repente, não seja interessante, né,
trazer à luz temas que são delicados, que mexem com a estrutura. E aí é uma decisão política. E aí, quando eu voltei, fiz assim, uma retrospectiva, lá em 2012, quando eu apresentei o meu TCC, eu já falava da 10.639. Então, há muito tempo isso perpassa a minha caminhada acadêmica. E eu não me dei conta, só me dei conta quando eu fui fazer a minha apresentação da prova oral para o doutorado, que eu refleti sobre a minha trajetória. Então, é isso. É uma decisão política, é uma micro-resistência que a gente faz, e essa micro-resistência envolve, inclusive, trazer o seu próprio material, porque, infelizmente, por exemplo, na sala de leitura da minha escola, não tem nenhum livro produzido por mulheres indígenas. O que eu faço? Eu levo os meus livros. Então, é dentro desse aspecto, né, que eu digo que é uma decisão política, porque eu não abro mão de cumprir com uma política pública que ela tem uma demanda social e que, para mim, é muito importante. E só para complementar, a gente tem que pensar que esses trabalhos que a Leidiane, no caso, tem desenvolvido na escola dela são casos muito pontuais, e eu digo isso porque eu trabalho com estágios, né? E as meninas meus alunos vão para as escolas e não está acontecendo nada lá. Então, a perspectiva, inclusive, de um dos pontos de partida da pesquisa dela é entender por que essas leis, né, não estão sendo aplicadas. Está lá no nosso documento, e é um estado que é basicamente indígena, e não tem essa discussão. Então, é uma coisa muito pontual, e ela acaba desenvolvendo isso em eletivas, dentro daquele itinerário formativo. Não está nos discursos dos outros componentes curriculares como deveria estar, só para vocês terem uma ideia. E é uma lei nacional. Então, se vocês imaginam que não está acontecendo lá, que deveria ser praticamente a base, imagine como é que está isso nos outros estados. Só para pensar sobre isso, né? E aí, a questão que o André me fez, e justamente nessa perspectiva do advogado do diabo, essa é uma das primeiras questões que eu me coloco, André, quando eu leio os textos, e quando eu estou lendo os textos com as meninas. É justamente ponderar essas coisas. Quando eu li a narrativa do Lago do Tigre, do Pajé, minha primeira ideia foi figura de autoridade posta. O Exenum Pandon caminha para definir uma figura de autoridade. E homem. Né? E aí é justamente essa figura de autoridade. Olha, não desobedeça o pajé, não desobedeça o mais velho. Por quê? E aí deixa eu só voltar aqui na moral dessa história, porque é bem interessante, né? Cadê? Devemos obedecer às orientações do pajé e dos mais velhos. Caso não obedeçamos, tem uma linha de consequência. Vai causar grandes males na vida do povo. Podia parar aí, né? Grandes males, eu podia imaginar mil coisas. Mas quais são os 2 grandes males? Os que eles mais temem? Doenças e mortes. Então, a desobediência a essa figura de autoridade, e aí tem que se pensar isso, né? É uma consequência terrível. Não é uma consequência. E a morte. Vejam que a volta do pajé para a comunidade, né? A comunidade está lavada em sangue. Não sobrevive nenhum. Então, assim, tem essa... E a figura do tigre ali como esse vingador, né? Essa figura, né? Ali que meio que vai ali para vingar essa desobediência, para fazer esse castigo por essa desobediência. Então, nas outras narrativas, eu já discuti isso com ela, né? Nas outras narrativas, nos outros episódios que envolvem desobediências simples, o castigo não é tão pesado quanto esse. Essa é a última narrativa da coletânea. E é interessante porque ela é a última narrativa, né? E ela encerra justamente com esse Exenum Pandon mais pesado de todos. Então, é uma das questões a serem postas, né? Essa questão dessa hierarquização dessas figuras e que acaba, sim, se eu penso, eu não posso trabalhar na mesma perspectiva da moral e dos bons costumes do jeito que está lá na fábula, nas fábulas que a gente conhece, né, tradicionais. Mas eu consigo pensar, ainda que envolvem, até porque está posto lá na introdução do texto. É para moralizar, é para educar esses jovens, para eles chegarem no futuro, né, e
continuarem essa mesma perspectiva dos seus antepassados, do que aprenderam e do que está lá no comecinho. Assim ensinam os nossos velhos. E o velho, né, essa figura do ancião, como sendo esse detentor desse passado e que precisa ser mantido como uma perspectiva de futuro, de continuação do próprio povo ali. Acho que é mais ou menos isso. Mas é para se pensar também. Tem uma pergunta ali. Tem. Oi, meninas, bom dia. Eu me chamo Natália e eu cheguei no final da apresentação da Verdiane, mas eu gostaria de perguntar para você. Eu sou professora também de francês e eu trabalho narrativas indígenas na sala de aula, então eu me identifiquei muito. E aí eu fiquei pensando que eu estou nessa inquietação, e aí talvez você possa me ajudar e me dizer que talvez nem seja uma inquietação. Mas eu venho pensando sobre as narrativas indígenas quanto à oralidade, porque a oralidade tem um peso muito grande dentro da cultura indígena. E aí você falou da Soni Persek, aquele livro dela, o Iami? O Isamã, que fala? Eu sempre falei errado, porque eu não sei. Enfim, ela fez uma obra de arte, né? Junto com a Georgina. É um livro que é poesia com telas, assim, que são bordadas e pintadas, e aí eu fiquei pensando em como essas outras artes podem ser uma representação da oralidade, dessa literatura que não se acaba na palavra, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da relação entre a oralidade e a escrita e as outras artes, como você vê isso nos textos que você trabalha. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom saber que nós temos outras pessoas aí com as micro-resistências, né? É muito importante, é bem interessante essa pergunta, porque eu tenho escutado, eu gosto muito de ouvir os escritores, quando eu tenho a oportunidade de ouvir os escritores indígenas, eu gosto de ouvi-los para perceber e entender como que eles veem todo esse processo de mercado editorial. E é igual, por exemplo, a pauta de literatura indígena, que é uma outra discussão que alguns acham interessante, outros não acham, enfim. Não só indígena, mas afro-brasileira, todas essas nomenclaturas. E aí, eu ouvi, agora recentemente eu mediei uma mesa em que a professora Soni Persek estava, e ela falando sobre isso, sobre essa questão da oralidade, a questão da escrita, porque a importância disso, né, de nós termos aí também essa literatura escrita, documentada, digamos assim. E eu vejo, ouvindo e lendo sobre, é o que eu penso nesse momento, que é preciso fazer essa marcação histórica. É preciso fazer essa marcação histórica, digamos, dentro desse aspecto mercadológico. Por quê? Como que os alunos como que eu posso apresentar algo materializado para as pessoas, né? E aí, a oralidade, ela é uma riqueza, grandiosa. No meu primeiro projeto que foi mencionado aí, Cartas que Entrelaçam, Entre Idas e Vindas, Cartas que Entrelaçam, meu primeiro projeto com o público indígena, em que os alunos fizeram intercâmbio, saíram da escola, foram para uma comunidade indígena. E lá eles faziam relatos, contavam histórias. E aí eu perguntei assim, cadê essas histórias? Elas estão sendo perdidas porque os mais novos não sabiam mais as histórias. Então, é um documento para que seja reverberada, né? Para que essas narrativas, elas reverberem, elas não sejam esquecidas, mas isso é um ponto. O outro ponto elas não podem ser esquecidas porque eles não deveriam deixar de contar uns para os outros. E aí a comunidade teria essa responsabilidade cultural, digamos assim, de continuar passando. Mas há muitas modificações, a forma de visualizar essas narrativas vão sendo modificadas também até por eles. Muitos vêm para a cidade, e a gente percebe que, então, tomou-se um novo formato. Hoje tem as redes sociais, a gente tem
muitos escritores nas redes sociais, né, muitos escritores indígenas, e eu vejo a minha perspectiva, né, que você perguntou diretamente como eu olho isso, eu vejo como uma forma da gente ter acesso a isso, né, e nunca que a oralidade vai ser menor do que foi lá registrado, né, do que foi feito numa editora, jamais. Apesar de serem lindos, o exemplo que você deu, o exemplo do livro Examã, Mulheres que Fazem Sol, é muito bonito. E todo o processo da Georgina de fazer os bordados e de representação dessas mulheres indígenas, porque o livro é uma homenagem, né, às mulheres indígenas que estão na cidade, todas as mulheres indígenas, e essa representação que ela faz por meio desse bordado, a delicadeza de usar as mãos, porque é algo artesanal e é muito intrínseco ao indígena, o barro, né, fazer tudo com as mãos. Então, é dentro dessa perspectiva que eu vejo. Trazer, registrar para que a gente também tenha acesso e se reverberar, né, e ficar aí para que a gente não perca essas riquezas. Hoje eu vejo dessa maneira. Obrigada, Beidiane. E só para complementar também, você trabalha com essa questão da oralidade, essas narrativas coletadas pelo Devair no Pandom Piá. Ele, não sei se você conhece, os 2 volumes estão em link público, a gente pode passar depois. A transcrição das narrativas, a degravação, ele gravou as narrativas, né, as histórias, com uma conversa super informal, ele direcionava algumas perguntas, fez a degravação e o registro é muito, muito, muito próximo da oralidade. É até difícil. Então, quando as meninas começam a ler, o primeiro impacto da professora é difícil. Eu disse, então, me conte uma história aí. Quando ela conta a história, é quase que igual a repetição do né e das marcas bem marcantes da oralidade, né? Então, está lá presente. E aí, eu tenho uma narrativa que é da dona Arlene, que me chama muita atenção. No finalzinho da entrevista com o Devair, ela disse, o senhor está gravando isso aí? Ele, tô. Mas o senhor vai escrever isso aí? Vou. Ah, tá, porque tem que gravar, tem que registrar, porque eles não sabem mais. E as minhas filhas não sabem mais essas histórias. E eu quero que os filhos delas saibam. Então, essa consciência do saber que esse registro ali vai levar para o futuro. Né? E aí eu acho bacana uma fala do Krenak, né, que ele diz, né, enquanto a gente tiver essa capacidade de contar histórias, a gente adia o fim do mundo. Né? Tinha uma outra pergunta? Primeiro, como educadora, também queria agradecer a mesa, que incrível, a gente fica aqui muito reitero ali as palavras do André, né, do ouvir dizer, né, estamos aqui, e trabalhando com crianças, eu achei muito interessante a fala da Sheila, a minha pergunta é para você, Sheila, sobre, os outros também, gente, mas é porque dialoga muito com o que eu vivo em sala de aula, talvez a Lidiane também consiga trazer, que existe aí uma ideia, e achei muito interessante, de uma moralização da literatura infantil, né? Quando a gente trabalha com crianças pequenas, a escolha do material que a gente vai utilizar, né? O que esse material ensina, né? E trazendo uma literatura num caráter muito pedagógico, né? Então, assim, o pedagógico e o literário, eles se entrelaçam ali de uma forma em que, muitas vezes, o pedagógico se sobrepõe ao literário. E hoje, com as disputas políticas, me parece que a literatura infantil se torna um território de disputa ali. E aí, como pensar essa literatura nessa chegada nas crianças, mas numa chegada que não tenha esse caráter moralizante, enfim. O que você pensa disso, assim, um pouco mais nessa questão das crianças pequenas e dessa educação? Porque eu achei muito interessante você trazer o sentido não moral, mas de
entendimento, de conhecimento, né? Queria ouvir você um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Como é o seu nome? Clarice. Obrigada, Clarice. Essa perspectiva mais infantil, né, é interessante. Eu também trabalho na universidade no curso de letras com literaturas infantil e juvenil. São os meus 3 focos dentro da graduação: literaturas amazônicas, a literatura infantil e juvenil, e a gente acaba dentro também da disciplina dando um trabalho, lógico, que como é o curso de letras, a gente direciona para o ensino fundamental maior, mas sempre passa do comecinho, né? Começa lá no comecinho, até para entender, inclusive, e levar os alunos a entenderem como todo esse processo da literatura infantil, do surgimento da literatura, do que a gente denomina hoje de literatura infantil, literatura juvenil, faz parte de um projeto político. Né? E entender isso, eu acho que é um ponto de partida interessante, com todas essas narrativas que envolvem, né, a construção dos textos da literatura infantil e juvenil fazem parte desse projeto político. E esse entendimento, por exemplo, quando chega nesse trabalho com a literatura infantil indígena, e aí pensando na gênese da literatura indígena, que a gente chama de literatura indígena, está justamente na literatura infantil. Os primeiros textos que a gente tem ali de registros e por aí vai, está sempre associado, porque é como se essas histórias fossem histórias menores, histórias que só tivessem capacidade de serem entendidas por crianças, né? E aí, eu acho que hoje já há um movimento, Clarice, de uma tentativa de desvinculação dessa ideia da literatura infantil super moralizante, pedagógica, didática, para uma literatura mais lúdica. E a gente tem, inclusive, o exemplo do próprio o Cristiano Apixana, né, com A Boca da Noite, outros livros dele que são infantis, que está ali. Você olha assim, não está ensinando nada, é o lúdico mesmo, essa capacidade de se deslumbrar com o excepcional, com o mundo, com as histórias, com ouvir as histórias. E eu acho que é um movimento interessante que a gente vem percebendo, mas a Lidiane tocou no ponto interessante, a gente tem conversado muito até sobre isso. Como? Porque assim, a gente chega nas escolas, os alunos vão para as escolas, há um ensino que é engessado dentro da Secretaria de Educação. Voltando, inclusive, para a pergunta do André, a gente vem de um estado extremamente... Né, que engessa as práticas pedagógicas de forma muito pesada. O professor recebe no início do ano todo praticamente o planejamento. Então, os alunos da letras vão para os estágios, chegam nos estágios a gente não consegue desenvolver nada porque já há um planejamento pronto, né, e não há muito o que fazer. E aí é que entra o papel da mediação. É a forma como esse professor lida com esse texto, e leva esse texto, e o André falou de um aspecto interessante, André, que eu trabalho isso nos estágios. O professor precisa saber ler o texto com o aluno. Ele precisa saber ler o texto, ele precisa performar esse texto. Não é ser um artista, não é professora. Não. É saber ler o texto, a presença. Porque se eu não consigo atrair esse aluno para ouvir esse texto, né, pela forma como eu leio, a literatura já perde aí 90%, digamos, aí do interesse do aluno. A gente está falando de crianças e de adolescentes, né? Então, acho que esse movimento hoje vai muito desse processo da mediação do professor, e mesmo que esse texto tenha esse aspecto muito didático, muito moralizante, e aí a gente tem, por exemplo, esse Filhos de Macunaíma, que é para ser usado na sala de aula das escolas, principalmente das escolas indígenas, né? A gente tem as escolas indígenas, a gente tem dentro de Roraima concursos específicos para professores indígenas atuarem nas escolas indígenas. Esse é um dos materiais didáticos, e essas narrativas, elas são um dos pontos de partida. E a gente tem outros trabalhos também de outras narrativas, né? Que podem ser usadas com os professores. Mas a ideia é justamente essa, acaba sendo essa, né? Mesmo nas escolas indígenas, André, de levar o texto como ensinamento pedagógico, né? A perspectiva pedagógica, e pensando nessa perspectiva pedagógica para a preservação do futuro, para adiar o fim do mundo e para evitar que o céu caia sobre nossas cabeças. Enfim. Mas alguma deu tempo, né? Então, a gente encerra aqui a nossa mesa. Agradeço aí a presença, agradeço a Vitória e a Lidiane pela empreitada aí na mesa. Muito bacana a conversa, uma manhã muito, muito interessante, produtiva. E aí, tem a outra mesa agora de tarde. E aí, com você. Não, faço para você. Você é mais... Então, hoje, a partir das 14 horas, a gente tem a mesa 9, que eu acho até que, né, caminha um pouquinho conversando aqui com a nossa mesa, que é oralitura.
Identidade, transculturalidade e invisibilidade. O entrelugar como vestígio colonial nas literaturas brasileira, luso-angolanas e congolesas. Com a Bárbara Chaves, o Christopher Rive, e a Jaqueline Brito e a Ana Beatriz de Oliveira. Além de semana que vem, uma semana intensa aí de... 2 mesas de manhã. E não dá para faltar. Obrigada, bom dia a todos.